sua Bíblia em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 16, no versículo de número 13. Versículo de número 13 de 2 Samuel, capítulo 16, diz assim: Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. Para você entender um pouco do que está acontecendo aqui nesse texto, Davi, ele já é rei, mas ele recebe um golpe do seu próprio filho, Absalão, que toma o trono de Davi e começa a perseguir Davi. Davi, um menino que, coitado, mal foi perseguido por sua história. Mal alguém quis o mal dele. É a primeira novidade para ele. Ele está sendo perseguido pela primeira vez. Contém ironia. Davi é um menino, um homem na Bíblia que desde o começo de sua história ele recebe perseguição. Eu não sei se isso é uma boa ou má notícia para você, mas até o final, agora vai parecer má notícia, mas até o final do culto vai se transformar em uma boa notícia. É que às vezes você ora ao Senhor falando assim: Senhor, eu não quero mais perseguição, eu quero sombra e água fresca. Quando é que o meu momento da terra prometida vai chegar e eu só vou encostar e vou deitar e que o mundo acabe em barranco, e se o mundo acabar eu vou demorar 3 dias para morrer, porque eu vou estar muito relaxado, muito descansado. E eu sei que talvez você ore por esse dia, mas para algumas pessoas esse dia nunca vai chegar. Para Davi, esse dia nunca chegou. Do começo de sua história até o final da sua história, Davi foi perseguido pelos seus inimigos e pelas pessoas. Mas a gente vai aprender aqui hoje que se você está sendo perseguido, se jogam pedras contra você, isso não é mau sinal, isso na verdade é um bom sinal, e você deve agradecer a Deus por cada pedra lançada em sua direção. Então Davi, ele está nesse momento, aonde ele é perseguido pelo seu próprio filho, e ele começa a fugir, e ele chega a uma região chamada Baurim. E nessa região ele encontra um homem chamado Simei. E esse homem, ele é da tribo, é do clã do antigo rei Saul. Aquele rei que você sabe, é o rei que antecede a Davi, é o rei que persegue Davi também, é o rei que Davi sai correndo dele, mas que Deus dá vitória sobre ele, e Davi agora reina. Então Simei olha para este Davi, que agora é fugitivo, que agora corre com medo de seu próprio filho e dos ataques de seu próprio filho, e começa a zombar de Davi. Ele começa a amaldiçoar Davi, ele começa a proferir palavras que não são agradáveis. Ele atirava pedras em Davi e em todos os seus conselheiros. Mas quando
Simei atira pedras, os conselheiros de Davi chegam para Davi e falam: você não vai fazer alguma coisa? Amaldiçoa esse homem, você é o rei. Mas Davi continua com o mesmo coração. Ele diz: não, eu não vou fazer isso. Lembra, eu não fiz isso com Saul, eu não fiz isso com ninguém, e também eu não faço isso com o meu filho, e também não vou fazer com ele. Se até meu próprio filho me amaldiçoou, então imagina esse homem. Simei, deixa ele caminhando, deixa ele fazer isso. E o texto que nós lemos diz que enquanto Simei jogava pedras em Davi, Davi fazia só uma coisa: Davi continuava a caminhar e a prosseguir pela estrada. E aqui existe uma palavra para a gente. Irmão, as pedras são inevitáveis. Que você vai receber pedrada, isso é inevitável na sua vida. Que irão perseguir você em algum momento da sua vida, é inevitável. E aqui as pedras, nós não estamos obviamente falando de pedras físicas. Às vezes pode ser até que você leve uma pedrada fisicamente, tem doido para tudo nesse mundo. Mas o diabo, o intuito dele é fazer você parar. O intuito dele é jogar pedras na sua trajetória para que você desanime. O intuito do diabo não é simplesmente te destruir. O diabo sabe que para ele te destruir, a única coisa que ele precisa fazer é fazer você parar. Se ele fizer você parar, o propósito que Deus tinha para a sua vida também foi cancelado. O propósito, o milagre, o destino que Deus tinha para você também foi exterminado, simplesmente porque você parou. O que eles tentavam fazer com Davi era jogar pedra em Davi, falando: Davi, você está sendo humilhado, eu estou te humilhando, eu estou te jogando pedra, pare. Mas a lição que Davi nos traz é: enquanto estão jogando pedra em nós, enquanto estiverem tentando fazer você parar, enquanto estiverem tentando fazer você desanimar, enquanto vier a pedra da decepção, a pedra da frustração, enquanto chegar a pedra da traição, a pedra de que você ficou sabendo que alguém está falando mal de você, que alguém está tentando contra você, quando chegarem essas pedras, a sua resposta tem que ser: enquanto jogam pedras em mim, eu não paro, eu continuo a caminhar, porque ainda viverei a bondade, o favor, a benignidade e as bênçãos do Senhor na minha vida. A armadilha de Satanás é te decepcionar tanto, é te frustrar tanto, a ponto que você pare de acreditar, você pare de orar, você pare de buscar. Quando Jesus, ele começa seu ministério, a Bíblia diz que ele começa a andar, e os demônios começam a dizer: sai daqui, ainda não é chegado o seu tempo, não é chegada a sua hora, porque os demônios já sabiam quem era Jesus. Então eles tentavam fazer com que Jesus não começasse a obra, porque eles sabiam que no momento que Jesus começasse a obra, eles seriam expulsos. E, irmão, sabe por quê
que o diabo lança tantas setas contra você? Sabe por que que para você é tão difícil? Talvez você olhe, você já se questionou isso? Você já cantou aquela canção que diz: por que que é difícil só para mim, tão famosa, do Thales Roberto com a Gabriela Rocha? Essa canção foi uma canção que durante anos foi a canção da minha oração. Eu ajoelhava e dizia: Senhor, por que que é difícil para mim? Por que que parece que é difícil só para mim? Por que que para outros parece que é tão fácil? E a resposta do céu é a seguinte: para Davi era difícil, foi difícil desde o começo, ninguém acreditava nele, expulsavam ele, desacreditavam, jogavam pedras nele, porque Davi carregava uma unção que o inferno já tinha enxergado, porque Davi já tinha um propósito estabelecido debaixo do céu. Então, para gente que carrega algo extraordinário, a perseguição também é extraordinária. É por isso que você não deve parar de orar. Sabe por quê? Porque a sua oração tem poder. O inferno tenta fazer você não orar, porque sabe que se você tiver seriedade na oração, tiver seriedade no jejum, demônios serão expulsos, pessoas serão libertas, a sua família será convertida. Então é por isso que é lançado tantas setas a você, porque o demônio já te conhece e sabe do poder que você carrega. É por isso que é difícil. Perseguições não chegam do nada. Perseguições só chegam para dois tipos de pessoas em dois momentos nas nossas vidas. As primeiras pedras são lançadas quando você nem entende por quê. Você já passou por isso? Eu já. De levar uma pedrada e nem entender por que que você levou aquela pedrada. Você estava quieto. Você estava, como diz por aí, você estava na humilde. Você estava tranquilão. Daqui a pouco veio alguém e te deu uma rasteira que você ficou se perguntando: por que que eu passei por isso? Por que que eu passei por essa traição? Por que que eu passei por essa frustração? Por que viraram as costas para mim? Por que me enganaram? Por que me traíram? Por que que se levantaram contra mim quando você estava ali na humilde, quieto? Irmão, é porque Deus tem um jeitinho peculiar de fazer com que os nossos inimigos digam qual é o nosso destino. Vou te explicar, vou melhorar isso daqui, porque vocês fizeram cara de que não entenderam. Teve uma vez, coitada da minha mãe, estava lá quietinha no canto dela, e ela decidiu que ela ia chegar para um irmão da igreja, glória a Deus, pastor na época, aleluia. Chegar para ele e falar assim, eu tinha meus 18 anos, 19 no máximo. A última coisa que eu queria era trabalhar, confesso. Mas minha mãe já queria que eu trabalhasse. Então, aonde ela via a oportunidade de me arrumar um emprego, ela tentava me enfiar. E ela chegou para esse irmão da igreja e falou assim: você não pode mandar um currículo do meu filho lá? Você não pode indicar meu filho? Poxa, você tem um cargo bacana, você tem influência. Seria ótimo se você fizesse isso. Enquanto ela fazia isso, eu estava, sei lá, fazendo o quê? Eu estava pensando em qualquer coisa que não fosse trabalhar. Naquela época, o meu plano ainda era que meu pai ficasse milionário e eu virasse herdeiro. Eu tinha essa esperança, eu falava, não, vai dar certo, eu tenho alguns anos ainda, isso vai acontecer, glória a Deus, eu vou viver na praia, vai dar bom. Podemos observar que não deu certo, é a vida, mas enquanto a vida ainda há esperança. E esse homem olhou para minha mãe e disse:
não existe vaga para dono. Não está aberta as vagas para dono. Ele quis ser arrogante, ele quis me desmerecer, ele quis me cutucar dizendo que eu era metido demais e que eu... E aquele menino que estava pensando só em bagunçar a vida, ficou lisonjeado com a cutucada, porque quando ele disse assim, não tem vaga para dono, eu pensei, bom, então ele acha que eu sou capaz de ser dono dessa empresa. Ele me viu sendo capaz. Essa indireta, essa cutucada, fez despertar em mim a ideia de que, e se eu fosse dono da minha própria empresa? Se os meus inimigos acreditam em mim, então eu também vou acreditar em mim. E isso despertou em mim. Eu arrumei um emprego tempos depois, fiquei alguns anos nesse emprego, a ponto de um dia chegar para minha própria mãe e falar, mãe, é o seguinte, eu vou sair dessa empresa, eu não vou fazer Senai, não vou virar empregado para o resto da vida, eu vou abrir a minha própria empresa. Sabe por quê? Porque teve um dia lá que um inimigo meu olhou para mim, fez uma piada, mas ele falou sobre o meu destino, ele abriu que eu acreditasse mais em mim. José não acreditava nele, mas os irmãos olharam para ele e falaram, vamos expulsar José, porque José é um perigo, e sem eles saberem, a perseguição que eles fizeram contra José, levou José a viver o destino, ao propósito e a fazê-lo governador do Egito. Sabe quando você é perseguido do nada? Sabe quando te criticam do nada? Sabe quando te dão uma rasteira do nada? É porque já sabem que você carrega algo especial, já sabem que você tem potencial de chegar em algum lugar onde Deus vai te usar muito, aonde a graça dele será maravilhosa, aonde o favor dele será tão extraordinário na sua vida, que já começam a jogar pedras. Mas lembre-se de Davi, quando jogam pedras, você continua a caminhar, porque os pastos verdejantes chegarão. Nunca se esqueça disso. Os teus inimigos sabem antes de você a unção que você carrega. Você não sabe, mas o inferno já sabe. Desde que você nasceu, o inferno já sabe o propósito que Deus tinha para a sua vida. E é por isso que ele tenta te parar. É por isso que ele tenta destruir o teu casamento, é por isso que ele tenta destruir a sua fé, é por isso que ele tenta te deixar desanimado, porque quanto mais desanimado você fica, menos você cumprirá o propósito dele para a sua vida. O culto está aqui, irmão, fique em paz. Mas o segundo é aquela máxima famosa que você já sabe. Não se joga pedra em Zé Ninguém. Não se bate, como diz, não se chuta cachorro morto. Se estão perseguindo Davi, se estão amaldiçoando Davi, se estão lutando contra Davi, é porque sabem quem Davi é. Sabem que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Sabem que Davi é o homem que foi, em nome do Senhor dos Exércitos, lançou uma pedra através de uma funda e derrotou Golias. Sabe que Davi foi aquele homem que foi rejeitado pelos irmãos, foi rejeitado pelo pai, esquecido ali, mas foi o homem que o próprio Deus disse: ei,
você vê a aparência, mas eu vejo segundo o meu coração, e o meu coração diz que é esse menino que será o Deus de Israel. E eles sabem que a partir do momento que Davi governa segundo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, temendo a Deus, tendo o coração voltado a Deus, então sabem que a única forma de fazer Davi parar é jogando pedra, é traindo, é enganando, é tentando fazer ele parar, porque quanto mais Davi reinava, mais Deus também reinava em Israel, mais a vontade dele era feita. Irmão, ninguém vai jogar pedra em quem não dá fruto, ninguém vai jogar pedra em quem não carrega algo especial, ninguém vai jogar pedra em quem estabelece o reino de Deus, ninguém vai jogar pedra em quem traz luz para a escuridão, ninguém vai jogar pedra em quem traz a vontade de Deus para a terra, ninguém joga pedra em quem não dá frutos. Então era normal que se jogasse pedras em Davi, da mesma forma que é normal que joguem pedras em você. Mas a notícia que eu tenho mais uma vez é te lembrar que essas pedras não irão parar. No máximo que vai acontecer é que a cada pedra que jogam em você é um fruto que cai da árvore, e esse fruto é fruto de vida. A Bíblia diz que quando alguém é espremido, quando alguém é esmagado, é aí que nós sabemos que cheiro que sai. E alguns saem cheiro de graça, de unção, de alegria, e outros saem cheiro de maldade, cheiro de maldição. E você, meu irmão, as pedras que jogam em você, tem saído o aroma de Cristo, a bondade de Cristo, a graça de Cristo. E eu vim aqui para profetizar sobre você que você não vai parar, que as pedras não irão parar você, o desânimo não irá parar você, as frustrações não irão parar você, as decepções não irão parar você, as tempestades não irão parar você. Você vai prosseguir e você vai viver um tempo de alegria, de bondade, de misericórdia e de vitória da parte do céu. Porque o que a Bíblia diz é que passam-se apenas 2 capítulos. E Davi retorna ao trono que era de direito. Irmão, sabe o que isso me lembra? O inimigo, e ninguém que é usado pelo inimigo, tem poder de tirar da sua mão aquilo que é seu. Aquilo que Deus lhe deu é teu. Você pode perder por alguns instantes. Alguém pode achar que conseguiu te roubar o que Deus lhe deu. Mas, irmão, passam céus e terras, mas a palavra de Deus não passa. Então, se ele disse sim, é sim. Se ele disse não, é não. Se ele disse que é teu, fica em paz, porque voltará a ser teu. Se ele disse que a tua família é de Jesus, pode estar todo mundo longe da igreja, mas a tua família será de Jesus. Se ele disse que você teria prosperidade, você pode passar por frustrações e por turbulências, mas a sua vida será de prosperidade. Se ele disse que você viveria com alegria transbordante, você pode estar chorando, mas o choro dura uma noite,
e a alegria vem pelo amanhecer. Se Ele não ordenou, o diabo não vai tirar de você, e será dado a você de volta, porque Deus é Deus de restituição. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu oro por cada pessoa, cada coração que está aqui hoje, que estava pensando em desanimar, que estava pensando em parar, que começou a questionar que as pedras estavam duras demais, que estava machucando demais, doendo demais, cansando demais. Mas, Senhor, renova o espírito, renova o ânimo. Senhor, renova, Senhor, as forças. Faça, Senhor, esse filho, essa filha, convide esse filho, essa filha a se levantar, a não parar, a continuar prosseguindo, a continuar andando, mesmo que estejam falando mal dele, mesmo que ele esteja sendo envergonhado, mesmo que estejam dando risada, mesmo que estejam ferindo, machucando, traindo, eu declaro que nós não iremos parar, nós não iremos desistir, que aquele que nos guarda não dorme, de que o Senhor está comprando a nossa luta, de que o Senhor está batalhando hoje contra os nossos inimigos, que o Senhor está movendo céus e terras, para que a vitória seja nossa, em nome do Senhor Jesus. Então eu declaro ânimo, eu declaro alegria, eu declaro paz, eu declaro vitória, eu declaro, Senhor, o cumprimento da promessa e do propósito na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém e amém. Amém. Aplauda